Tortuga Bay e os túneis de lava. Nosso destino, no dia seguinte, era a famosa praia de areias brancas, Tortuga Bay. Mas antes dei uma passadinha lá na peixaria a céu aberto para dar um olá para meu amigo Léo. Quando não estava nadando no cais, ele ficava ali à espera de um peixinho, com o barrigão esparramado no chão. Meu amigo descansava perto dos homens que vendiam peixes. A barriga dele parecia maior do que dos outros leões marinhos. Léo deve ser meio guloso. Depois de caminhar por quase 1 hora por uma bela trilha de pedras por entre a floresta, onde pude ver muitos pequenos lagartos e tentilhões, chegamos à praia. Tiramos os tênis e pudemos sentir a areia fofa afundando sob os pés. Caminhamos algumas centenas de metros até chegar a uma área cheia de rochas vulcânicas, para variar, e plantas de um verde vivo. Foi ali que vi as maiores iguanas pretas, e mais, vi iguanas surfando nas ondas. Havia várias delas espalhadas na areia. Lembrei-me da explicação do guia em Seymour Norte, de que esses répteis se aquecem ao sol e à noite, para manter a temperatura corporal, dormem juntos, aos montes. Isso que é família unida. Meu pai percebeu que ao longo da praia havia uns tipos de cabideiros para os turistas colocarem as roupas e chapéus, quando se aventuram nas águas geralmente geladas do Pacífico, e então brincou comigo. Filho, observe aquelas árvores. Elas têm galhos retos e bem cilíndricos. Ali perto há árvores com troncos um pouco mais grossos. Ao longo de milhões de anos, esses troncos secaram e por algum motivo ficaram em pé. Depois, os galhos perderam as folhas, secaram e por algum processo desconhecido se conectaram aos troncos. Após milhões de anos e da ação de processos naturais, esses cabideiros apareceram aí. Pai, isso é impossível, falei, e ele prosseguiu. Agora observe essas iguanas. Elas têm músculos que são verdadeiras máquinas, têm olhos que superam as nossas câmeras em complexidade e eficácia. Tem bilhões, talvez trilhões de células que são verdadeiras fábricas de energia dotadas de milhares de máquinas moleculares cada uma. E tem muito mais mecanismos de complexidade fabulosa, que tinham que funcionar bem desde o início, senão a iguana não sobreviveria. As pessoas não acreditariam se eu dissesse que o cabideiro simplesmente surgiu aí, mas alguns acreditam que a iguana sim teria surgido. Papai me disse que se trata de uma comparação bem simplista, mas que ajuda a ilustrar a teoria da evolução defendida por Charles Darwin, em seu livro A Origem das Espécies, publicado em 1859. Darwin era um jovem inglês de 22 anos quando visitou o Galápagos. Ele esteve em 4 ilhas, entre elas a de Isabela, onde havíamos estado 2 dias antes. Como o inglês havia crescido em uma família de céticos, os 2 avós e o pai tinham sérias dúvidas sobre Deus e a Bíblia, e conhecido pessoas descrentes e evolucionistas na faculdade, isso acabou influenciando sua maneira de ver o mundo. Quando embarcou no HMS Beagle em 1831, em uma viagem que durou 5 anos, Darwin levou consigo, entre outros livros, Os Princípios de Geologia de Charles Lyell. Nesse livro, Lyell apresenta a ideia conhecida como uniformitarianismo. Ou seja, os processos e eventos geológicos do passado ocorreram ao longo de milhões de anos, exatamente como acontecem no presente. Tanto que essa ideia pode ser resumida na frase: o presente é a chave do passado. Como a crença de que a Terra teria milhões ou até bilhões de anos e de que os animais sofreram grandes modificações ao longo do tempo, evolução, digamos que Darwin viu o que queria ver quando estudou a fauna e a flora de Galápagos. Quando percebi que meu pai não parava de fotografar os passarinhos chamados tentilhões, conhecidos no local como pinzons, perguntei-lhe o porquê, e ele me respondeu. Os seguidores de Darwin, até mais do que ele, observaram que existem variações entre os tentilhões, especialmente de uma ilha para outra. Mas são variações mínimas, como cor das pernas, formato do bico e tamanho. Continuam sendo todos tentilhões. Só que, como eles pensam em milhões de anos, supõe-se que, se passar esse montão de tempo, os tentilhões terão mudado tanto que se tornarão outro tipo de ave totalmente diferente.
Então, isso é o que chamam de evolução, pai? O correto seria chamar isso de macroevolução, o que é mera hipótese, porque não acontece. O que acontece são pequenas adaptações e mutações limitadas. Lembra do que te expliquei sobre os fósseis? Sim, pai. Pois então, se a macroevolução fosse um fato, ver várias espécies de transição, mas não é isso que vemos. Há ali animais perfeitamente formados, e é fácil classificá-los como peixes, répteis, aves, mamíferos. Além disso, eles já aparecem no registro fóssil perfeitamente formados, com toda a complexidade que os caracteriza. Voltamos pelo caminho das pedras com as câmeras repletas de fotos de iguanas marinhas e tentilhões. Almoçamos em um pequeno restaurante na Avenida Charles Darwin. Dessa vez, optamos por saborear uma sopa de legumes seguida de arroz com papas, batatas, repolho, cenoura e quinoa. Como não usam panela de pressão, feijão cozido só é servido depois das 14 horas. Fica cozinhando a manhã inteira. Bebi um delicioso suco de coco e meu pai um de amora. Depois do almoço, tomamos um táxi. Lá os táxis são caminhonetes brancas. E pagamos $10 para ir até o próximo ponto turístico.